Paz seja convosco, louvado seja Deus. Estamos aqui novamente, diante do nosso Deus, diante do nosso Senhor Jesus, que é o nosso Salvador, diante do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, para mais uma vez cultuarmos a Ele. Hoje o culto denominado Vinde, se aproximar diante do Senhor. Algo tão surpreendente é quando o Senhor fala conosco em qualquer instante que nós quisermos realmente falar com Ele. Estava aqui próximo, e quando o irmão Luiz iniciou o culto, na questão dos louvores, e ele cantou o primeiro cântico, pois Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. E o versículo que o Senhor colocou ao meu coração, para que nesta noite aqui, em poucas palavras, mas palavras que venham nos encher ainda mais de alegria, está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que coisa maravilhosa, quando o Espírito Santo conduz a vida do crente a nos dar motivação em continuar nesta jornada de busca incessante ao nosso Deus, de buscar realmente esse Deus, como é devido buscar. Ontem, quando eu estava à noite em casa, junto com a Milena, jantamos, depois ficamos conversando um pouquinho, e o Espírito Santo tranquilizando o nosso coração, dizendo assim: está acabando, essa luta está passando, e vocês não estão sozinhos, nós estamos com vocês, nós estamos com vocês, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E aqui no culto hoje, em poucas pessoas, mas esses que estão conosco, nos conduz a nossa vida. Não somos guiados por meras coincidências, mas eu quero acreditar hoje, amanhã e sempre até a volta de Cristo, que somos conduzidos a nossa mente e o nosso coração pelo poder de Deus. E aqui em Gálatas capítulo 2, versículos 20, olha o que a Bíblia nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém, irmãos? Cristo morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Maravilha! Entender isso na nossa vida cristã não é algo que deve passar por qualquer luta que nós estejamos passando, mas compreender que a essência de Deus, a essência divina, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo está em nós, e compreender isso e viver isso é algo maravilhoso para a nossa vida. E aí nós vamos poder declarar: eu vou passar pela prova dando louvores, gritando glória a Deus. As pessoas não vão entender, todos estão, e muitas vezes nós de repente ficamos preocupados com o que é que vai acontecer, com o que está acontecendo no mundo. Mas eu preciso viver na fé, porque a minha vida agora tem uma essência diferente. Minha vida hoje tem uma essência divina. Por isso que nós enxergamos a batalha, a dificuldade, o problema, a enfermidade. Nós não enxergamos como um mal para a morte, mas enxergamos como um inimigo que nós vamos lutar e nós vamos vencer, porque nós estamos vivendo pela fé. Mas isso não pode ser de vez em quando, igreja. Nós que estamos batalhando nessa fé, temos que viver isso diariamente, porque diariamente seremos atacados.
Diariamente seremos atormentados. Diariamente teremos afrontas, ou por um, ou por outro, com enfermidade ou sem enfermidade. Em todo tempo nós teremos dificuldade. Mas se eu crer no meu coração e viver, olha, eu já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E essa vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo na fé. Quando eu começo a compreender isso, eu começo a enxergar, não o obstáculo que está à minha frente, eu começo a enxergar não a dificuldade que está à minha frente. Eu começo a enxergar não o gigante que se levantou contra mim. O que eu começo a enxergar e venho a praticar e conduzir a minha vida por ele, é o poder de Deus que vai me fazer saltar por esse obstáculo, que vai me fazer vencer essa enfermidade, que vai me fazer andar por sobre as águas. Entenda isso, família de Deus. Jesus não está morto, Ele ressuscitou e vivo está para nos ajudar, para interceder por nós. Subiu aos céus, mas nos deu um outro Consolador, o Espírito Santo, que dirige a nossa vida, que guia a nossa vida, que instrui a nossa vida, que capacita a nossa vida. O que eu preciso realmente fazer é algumas coisinhas que nós vamos ver aqui na palavra de Deus, numa mensagem temática, prática e rápida, para mim e para você, para que eu possa realmente praticar e viver essa nova vida que eu tenho em Cristo Jesus. Amém? Reúna sua família aí. Não deixe ninguém levantar para ir beber água, para ir ao banheiro, mas escute essa palavra, para que eu possa exercer essa fé, para que eu possa permanecer nessa fé. Eu preciso fazer algumas coisas que eu coloquei aqui, que são práticas, e que possamos fazer, e podemos fazer diariamente. Abram comigo a palavra de Deus, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, para que possamos ficar firmado nessa fé, exercitar essa fé, precisamos vigiar. Esse é o princípio, o primeiro princípio, para que possamos continuar vivendo essa nova vida em Cristo. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, olha o que a Bíblia aqui nos diz. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém, irmãos? O diabo, nosso adversário, ele não está dormindo. Ele não se sossega. Como nós lemos aqui, ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos de Deus nos guardando. O diabo, ele não precisa de uma porta escancarada para ele poder entrar e fazer ali a sua bagunça, a sua ruaça. O que ele precisa é de uma pequena brecha. Mas se eu vigiar, se eu orar, se eu buscar a esse Deus, se eu permanecer nesse Deus, se eu permanecer nessa fé, a qual hoje eu vivo, o diabo não vai nem se aproximar de nós. Creia nisso, igreja. Mas para isso eu preciso vigiar, ser vigilante. O vigia não pode dormir. Nós não sabemos a hora que o diabo vai atacar, se de dia, de noite ou de madrugada, ou meio-dia, 1h da tarde. Nós não sabemos. O por isso vigiar, o por isso permanecer buscando a esse Deus. Sabemos que muitas vezes é difícil. Hoje, muitas vezes, o trabalho nos toma muitas horas por dia. Mas mesmo trabalhando, nós podemos vigiar. Mesmo passeando, nós podemos vigiar.
Aonde nós estivermos, podemos vigiar. Porque quem está em nós e habita em nós é o próprio Deus com a sua natureza. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Vamos entender isso na nossa vida cristã. Nós não somos um povo qualquer, mas nós somos uma nação eleita, um povo adquirido por Deus para viver em novidade de vida. Mas, irmão Márcio, esse Covid-19 está trazendo muito prejuízo, muitas mortes, muita dor, muita enfermidade. Nós sabemos disso. Sabemos que de repente isso vai vir outros, mas temos que estar de pé, firmados na rocha, inabalável. Como é triste ver muitas pessoas sendo ceifadas pelo diabo. Mas nós, vivendo a natureza divina hoje, vivendo na fé hoje, nós vamos poder mencionar isso para outras pessoas. Como também é gostoso ouvir pessoas que nunca deram crédito à palavra de Deus, pessoas que nunca, e já disseram muitas vezes: olha, numa igreja de crente eu nunca vou entrar. Hoje estão desesperadas para as portas da igreja abrirem, para poderem entrarem e ouvir a palavra, serem alimentados, tocados pelo poder de Deus. Por isso eu e você que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, precisamos vigiar, porque não sabemos a hora em que o diabo vai nos atacar. Mas creia também que ao nosso redor estão os anjos de Deus nos guardando, nos livrando, nos dando vitória, nos fortalecendo, nos instruindo. É só não dar brecha, vigiar em todo tempo, permanecer ligado com Deus em todo tempo, através da sua palavra, através dos cânticos que entoamos a Ele, através da alegria que temos em sentir que esse Deus está conosco por onde quer que andarmos. Então, para que possamos permanecer nessa fé, para que possamos viver essa vida de Cristo, precisamos vigiar. Segunda prática aqui para nós, nesta noite, é praticar a palavra de Deus. Viver pela fé é viver praticando a palavra de Deus. Abram comigo a palavra de Deus em Tiago. Olha o que nos diz a palavra de Deus em Tiago, no capítulo 1. Vamos ler o versículo 22 e o versículo 25 somente. Vamos ler do 22 ao 25. Acompanhe comigo aí. Carta ao Tiago, no capítulo 1, no versículo 22. Nos diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e se foi, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo da obra, esta tal será bem-aventurado no seu feito. Amém, irmãos? Sobre a prática e os deveres, sobre a prática da palavra de Deus. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que hoje eu vivo na fé, ou pela fé, no Filho de Deus. Vigiar, primeira prática do crente. Segundo,
Não podemos ser só ouvintes da palavra de Deus. Olha que palavra bonita. Ela soa bem aos meus ouvidos. Ela entra com um som suave aos meus ouvidos. Mas não praticá-la não tem fundamento para a nossa vida cristã. O que eu preciso fazer é ouvir essa palavra que alimenta a minha alma, que satisfaz a minha alma, que traz um refrigério para a minha alma, mas também praticá-la, exercitá-la diariamente no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, com os nossos vizinhos, com os nossos irmãos, com os nossos familiares. Entender que quando eu ouço essa palavra, ela penetra no meu coração, e ela me limpa, e ela me transforma, e ela me alimenta. E aí, ao passo que eu vou exercitando, eu vou aumentando ainda mais a minha fé neste Deus. Como aqui, é quase agora. Minutos, instantes. Poucas pessoas reunidas aqui na igreja. Um versículo com um cântico. Coincidência? Não. Exercício da fé. Poder de Deus para nos surpreender, porque esse Deus sempre nos surpreende, esse Deus sempre nos ajuda, esse Deus sempre estende a mão e nada fica esquecido quando nós fazemos algo em prol do reino. Alguns anos atrás, há uns 6 anos atrás mais ou menos, um amigo meu que eu trabalhei com ele em 2003. Estávamos num departamento da empresa. E ele passou uma dificuldade com a sua esposa. E falou assim: Márcio, você pode orar por mim? Eu falei: posso. E como pregador do evangelho, a gente nunca ora só pelaquela causa. Ele me pediu para orar para a restauração do casamento. Aí, Karen, eu peguei, orei também, aproveitei que eles possam se converter. Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, para que a vida deles seja transformada por completo. Isso em 2003. Aí, há uns 6 anos atrás, trabalhamos de novo na mesma empresa. Eu não sabia. E ele descobriu, pegou meu telefone e me ligou para me agradecer. Que eles tinham se reconciliado, Luiz, e eram crentes agora, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Honra e glória ao nosso Deus, mas é a prática da palavra. Eu entendi que Deus transformou a minha vida. Eu entendi que agora não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Sou homem sujeito a falhas, a erros, mas preciso e quero compreender dia após dia que esse Cristo vivo mora aqui dentro de mim. Que a morte que era minha, Ele morreu por mim, pastor Itamar, e hoje nós podemos ter alegria e paz dentro do nosso coração quando passo por dificuldade. Mas, irmão Márcio, isso aí não é historinha? Não, não é história não. Deus nos dá essa garantia. A Bíblia nos mostra que quando Paulo e Silas estavam presos, encarcerados num tronco, suas costas dilaceradas, machucadas, numa posição difícil, após ter libertado uma jovem de um espírito adivinhador, que dava lucro aos seus senhores, o que a Bíblia nos mostra? Que eles estavam adorando, cantando hinos a Deus. Sabe por quê, igreja? Porque a alegria do crente, a força do crente, independe das circunstâncias exteriores. A alegria do crente, ela flui de dentro para fora. Porque nós somos movidos pela fé.
nós somos movidos pelo poder de Deus. Então a primeira prática, a viver essa nova vida em Cristo, a declarar que não sou eu mais que vivo, é vigiar, é praticar a palavra. E a terceira aqui para nós nessa noite é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Abram comigo a palavra de Deus, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 5, 6 e o versículo 14. Olha o que a Bíblia nos mostra, igreja. Vigiai, vamos vigiar, vamos praticar a palavra, vamos ser cheios do Espírito Santo. E aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 5, 6 diz assim: porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para a coisa do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E o versículo 14 nos diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Andar em Espírito é ser cheio do Espírito. Porque eu não posso andar no Espírito Santo se eu não for cheio do Espírito. Vontade da carne nós vamos ter hoje, amanhã e sempre. Mas eu aprendi uma coisa, e vale a pena eu dizer para mim e para você nessa noite: se eu alimentar a minha carne, a minha alma vai tender para a carne, mas se eu alimentar o meu espírito, a minha alma vai tender para o espírito. Então eu e você que somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que fizemos e temos essa grande declaração que Paulo fez aos Gálatas, mas nós podemos fazer nos dias de hoje: não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cristo vive em nós. Tome posse dessa bênção. Quando o diabo olha para mim, olha para você, ele não enxerga o irmão Márcio, ele não enxerga o irmão Luiz, ele não enxerga o pastor, ele não enxerga o irmão Du, ele não enxerga a irmã Karen, ele não enxerga você que está nos ouvindo, ele enxerga o próprio Cristo. Por isso que ele fica furioso comigo e contigo. Mas aí, se eu não der brecha, ele vai lançar os seus dados inflamados. Mas a Bíblia fala que nosso Deus, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo, ele é o nosso bloqueio. Ele está sempre disposto a nos ajudar. E quando eu compreendo isso na minha vida cristã, igreja, quando nós compreendemos isso, nada vai nos trazer medo. Eu estou vigiando, eu estou praticando a palavra, eu estou andando no Espírito, estou sendo cheio do Espírito. Mas aí, irmão Márcio, agindo assim, eu não vou passar por dificuldade? Não é isso que eu estou dizendo. Nós vamos passar por dificuldade, mas nós vamos ter ânimo. Porque uma coisa é você passar por dificuldade, desanimado, sem esperança, sem fé. Uma outra coisa é você passar pela dificuldade com fé, com ânimo, com esperança de que esse momento mau vai passar e nós vamos cantar o hino da vitória. Você crê nisso, irmão? Você crê nisso, irmã? Cremos nisso? Ou é historinha? Eu quero viver essas palavras na minha vida cristã. Eu preciso viver essa palavra na minha vida cristã. Eu preciso transmitir essa palavra para os meus amigos, para os meus familiares, para os meus vizinhos, para os meus irmãos. Quando nós pregamos, sentimos na alma o refrigério. Quando nós ouvimos a palavra, sentimos o amor de Deus nos envolvendo. E é tão maravilhoso poder ver
quando nós sentamos com alguns crentes que tiveram e teve mais experiência do que nós, e começam a contar as suas experiências vividas com Cristo, as oportunidades que Deus deu para poder pregar, para poder orar por pessoas e ver vidas sendo transformadas. Isso nos enche ainda mais de esperança. E nós não podemos perder essa fé, igreja. Vinde a mim. Precisamos estar nos aproximando desse Deus. Precisamos vigiar. Precisamos praticar essa palavra. Precisamos andar no Espírito, ser cheio do Espírito. Esse Deus está tendo compaixão de nós, do nosso Brasil, da nossa nação. Declaramos de dia e de noite que esta nação, Brasil, pertence ao nosso Deus. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e eu declaro com autoridade, com fé, com esperança, com ânimo, que essa nação brasileira pertence a Deus. Essa semana passada, estávamos orando em casa, eu, a Elaine e a Milena. A Elaine falou assim: Márcio, aqui tem um óleo, vamos ungir a nossa casa. E eu comecei a ungir os batentes da porta. Fui na cozinha, janela, o vitrô, na sala, na lavanderia. Fui nos quartos. Ungi a Elaine me ungiu, ungimos a Milena. Começamos a orar e interceder em nosso lar, pela nossa família, pela nossa igreja, pelos nossos vizinhos, exercitando a fé. E aí o Senhor vem a cada dia nos confortando. Este mal está passando, vidas vão se achegar. É momento de tristeza, de angústia, não podemos negar. Mas é o momento que todos estão agora ligados com Deus. Crentes, não crentes, pessoas que nunca pegaram numa Bíblia, e agora é a nossa hora. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo morreu a nossa morte para vivermos agora a sua vida. Vamos vigiar, igreja. Vamos praticar a palavra de Deus, igreja. Vamos andar no Espírito, ser cheio do Espírito, porque agindo assim eu creio que nenhuma dificuldade, nenhuma enfermidade, nenhum mal vai chegar até a nossa tenda, porque o Senhor vai nos dar vitória e vai nos dar força. Ore com a sua família nesta hora na sua casa, reúna a sua família. Nós vamos orar agora aqui. Você com a sua família aí em seu lar. Ore, determine. Ore, irmão Márcio, eu vou vigiar. Eu vou praticar essa palavra. Eu vou andar no Espírito. Nós vamos entender que esse Deus vai nos dar vitória em todas as horas. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus queremos te dar graça. Obrigado por a tua misericórdia, pela tua compaixão para com as nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por esse tempo que tivemos aqui na sua casa. E logo estaremos aqui todos reunidos, eu creio, pelos olhos da fé, para contemplar a beleza da tua santidade, para contemplar a tua formosura, para poder nos unir em uma só voz e dizer que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é majestoso, que o Senhor é grandioso, que o nosso Senhor Jesus é o nosso general, é o nosso comandante, é o leão da tribo de Judá, é o lírio dos vales, que dizer que o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos ajuda. Senhor, continua a nos ajudar.
Derrama, Senhor Deus, o seu bálsamo sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares, sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, sobre as nossas autoridades. Quebre, Senhor, toda essa ganância, todas essas brigas políticas, que eles vão ser temerosos a Ti, que eles deixem o seu coração ser guiado pelo Teu poder, meu Deus. Queremos, ó Senhor, Rei da Glória, vigiar. Queremos, Senhor, praticar a Sua palavra. Queremos, ó Deus, andar em Espírito, ser cheio do Espírito. Ó Deus, para que possamos manifestar, dia após dia, a vida que temos hoje. Não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu tomo posse dessa bênção. Tome posse, igreja, dessa bênção aí em seu lar, na sua vida. Transmita isso para os seus amigos, para os seus familiares. Olha, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. E aí nós vamos compreender que nem o mal vai ser maior que o nosso Deus. Amém, irmãos? Amém, igreja? Tome posse dessa bênção. Eu tomei posse dessa bênção para a minha vida, para a vida da minha família. E vou compreender que esse Deus está comigo, por onde quer que andares. Amém? Agradeço essa rica oportunidade. Quero aqui dar um aviso, irmãos. Domingo próximo, agora, às 18 horas, teremos o culto. Um culto ao nosso Deus. E também será uma noite de um sacramento, a ceia do Senhor. Estaremos aqui num ato simbólico, preparando toda a ceia. E você em seu lar, prepare aí os elementos, o pão, o suco de uva. E com a sua família, você vai receber a bênção do pastor. E nós vamos junto com a nossa família ceiar. Manter essa comunhão com o nosso Deus. Então, domingo próximo, às 18 horas, estaremos reunidos aqui novamente em um culto da família, junto com um culto de celebração da ceia do Senhor. Amém, irmãos? Que possamos ter uma noite de paz, uma noite de alegria na presença de Deus. Vamos estar finalizando o culto. Levante suas mãos aos céus. Senhor, Rei da Glória, queremos te agradecer por esse momento agraciado que tivemos na sua casa. Obrigado, Deus, por mais uma vez nos dar a oportunidade de pregar a sua palavra e estarmos reunidos aqui em amor. Abençoe, ó Deus, todas as famílias que estavam participando, ouvindo através da internet, a palavra do Senhor, os cânticos ao Senhor, e que nessa noite, todos nós juntos, possamos ter uma noite de descanso, abençoada pela Tua presença, e acordar renovado para mais um dia de bênção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.